Shalom, shalom a todos. Vamos continuar com a leitura do livro de Romanos. Hoje o dia tá bom, tá quentinho. E eu tenho a vantagem de estar nas praças que a internet funciona melhor do que em casa. Então, gente, continuando a leitura, nós paramos em Romanos 5, a primeira parte. Agora vamos fazer a segunda parte. É rápido, mas eu recomendo vocês lerem toda a carta aos Romanos, porque é o evangelho escrito pelo apóstolo Paulo. E ele escreveu para a igreja cristã de Roma. Uma igreja que estava no início, era uma igreja de judeus e gentios convertidos a Jesus. Era uma igreja que era exemplo para as outras igrejas, ok? Aqueles palácios que tem ali hoje virou história, virou monumentos históricos. Oremos pela igreja de Roma, ok? Hoje em dia tem muita gente que fala mal da igreja. Ignorância. Porque as outras religiões não falam mal dos antepassados deles, ok? Não é porque você diz que é evangélico, messiânico, nazareno, isso não te dá o direito de ficar falando mal das primeiras igrejas. A igreja de Roma não foi a primeira, ela é... Não sei nem se na numeração, qual numeração que daria para ela. Na realidade, a primeira igreja foi em Jerusalém, então Roma é filial de Jerusalém, matriz em Jerusalém, ok? Por que que eles declaram que eles são a primeira igreja? Porque eles pegaram o apóstolo Pedro como patrono da igreja de Roma, e por causa disso eles falam que é a igreja mãe, mas por causa de Pedro, ok? Mas se a igreja tem mãe, é lá em Jerusalém. Vamos continuar aqui a leitura? Deus seja louvado. Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o apóstolo Paulo, ele está explicando o que é o cristianismo. Na realidade, nem tinha essa palavra cristianismo. Ele está explicando o que é ser cristão, os do caminho, ok? Seguir o Nazareno. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho é dera no hebraico. Dera. Então ele é o dera, Hadera. Ok? E ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou tentando aqui, verdade, acho que é Emet. Emet é verdade. Vida, eu sei também. Quando se fala I am Israel, acho que é mais ou menos isso, né? I am Israel. Parece que tá falando inglês, né? I am. Mas está falando que Israel vive, ok?
Enfim, depois eu confirmo a palavra vida. Eu já ouvi, mas eu esqueço, ok? Então, Der é o caminho, Emet é a verdade, ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se o meu tradutor vai... Ver se meu tradutor vai funcionar, porque às vezes... Ok? Enfim, mas vamos lá, vamos continuar, ok? Vamos continuar fazendo a leitura de Romanos. Então, o apóstolo Paulo fala sobre a salvação pela fé em Jesus. Ele fala sobre a justificação. Ele explica assim direitinho, mastigado, como se diz. Naquela carta, essa carta aos Romanos, ele manda ler para judeus e gentios convertidos a Jesus. Ele deixa assim tudo explicadinho, nos mínimos detalhes. Só não entende quem não tem fé aí. Se não tiver fé, não vai entender nenhum livro da Nova Aliança se não tiver fé. Aleluia. Então é isso. E aqui ele está falando: eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui vai lá em Adão, que é o homem pelo qual o pecado entrou no mundo, né? Depois falam que assim como o pecado entrou por esse homem, Adão, e todos pecaram. Vamos aqui, versículo 13. Pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Tem que saber entender isso daqui, né? Não é tão fácil. Como assim? Até a lei havia pecado no mundo. Até a lei havia pecado no mundo, o pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Como assim? Então não era melhor ter ficado sem lei? Se a gente for analisar assim na lógica, até o pecado. Tinha pecado, mas não era levado em conta. Como assim? Vamos ler o versículo 14 para entender. Todavia a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Ok? Figura humana. Quem é que não pecou da forma de Adão? Aqueles que não comeu o fruto que a Eva deu. Ninguém pecou da forma de Adão. A gente já nasce com essa herança deles, porque a gente é semente deles. Então já nasce com essa herança. Não é que a gente cometeu o pecado que eles cometeram. A gente nasce com essa herança, que a gente é filho deles, e quando eles comeram aquele fruto ali, foi modificado já o DNA. Tem um monte de gente que fala que vai modificar o DNA, que vai... Na realidade, o DNA já foi modificado. Eles estão querendo fazer coisa pior do que aquilo. Ok? Porque não era para os filhos de Adão e Eva nascer no pecado, com herança de pecado. Não era. E por que nasce? Porque traz essa herança, porque a gente tem substância deles, e a substância deles estava contaminada pelo fruto do pecado, do fruto da árvore do bem e do mal. Ok?
Então lá, versículo 15. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo. Esse homem é Jesus Cristo, gente, não tem outro, tá? Por um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre todos. Olha que comparação linda. Olha a comparação linda. Por causa de Adão, nós somos descendência deles, da substância deles, todos nascem com a herança do pecado deles. Mas em Cristo Jesus, todos são purificados dessa substância pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Aleluia. Olha aí. O último versículo ali. Aqui, ó. Entretanto, não acontece com o dom mesmo que com falta. Se pela falta de um só todos morreram, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre todos. Derramou sobre todos. Deus já derramou a salvação sobre todos. Ok? A salvação já foi derramada sobre todos. Porém, é como está no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ok? A salvação já foi dada. Agora cabe a nós aceitá-la. Que é o Senhor Jesus. Ok? Quando nós aceitamos Ele, o Espírito dele começa a habitar em nós e a nossa vida muda e a gente nasce de novo. E a gente deve agora ser cristão, seguir Ele, os ensinamentos dele. O ensinamento de Jesus, o ensinamento dos apóstolos. Não é essas regras humanas que alguém acha que é assim. Eu acho que é assim, o outro fala, não, eu acho que é assim. Vai, pega você e lê o Evangelho. Lê o escrito apostólico. E vê o que Deus fala com você. Se você está na dúvida. Se você não tem certeza do que Cristo fez por você. Ok? Vamos continuar? A graça de Deus. E aqui fala. Também não acontece com... Isso aqui eu já li, né? Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado. De um só que pecou. Porque o julgamento de um resultou em condenação. Ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Ok? Então, é pela graça de Deus, através de seu Filho, que nós somos justificados. Nós somos justificados daquele pecado que Adão e Eva cometeu, daquela contaminação que trouxe para a descendência deles. Em Cristo Jesus, nós somos, aqui ó, justificados. Mas tem que ter Ele para ser justificado. Diante de Deus, para ser justificado, é através da morte de Jesus. Morte e ressurreição. Okay? Vamos lá, 17. Se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais o que recebe a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só Jesus Cristo. Reinarão na vida por meio de um só Jesus Cristo. Então, em Cristo nós já estamos reinando.
Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só resultou para todos os homens justificação que traz vida. A fé em Jesus, ela traz vida. Vida. Se a pessoa fala que ela está em Jesus, mas ela está morta, tem alguma coisa errada. Depois que nasce em Cristo, você não morre mais. Você pode morrer o corpo, porque o corpo tem prazo de validade. Mas você é nova, o seu espírito, parte da sua alma está no sangue, outra parte da sua alma está no espírito. E depois vem a ressurreição para ficar completo de novo. O homem não vai ficar incompleto. Eu morri, meu espírito foi para o céu, estou salvo, estou no paraíso, está tudo bem. Não, Deus faz a obra completa, ainda tem a ressurreição, aleluia, glória a Deus. Então, de modo que, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão. Obediência de um só todos se tornarão. Aqui eles não completou a frase, né? Todos se tornarão o quê? De modo que, como pela desobediência de um só homem. Oxe, tem dois versículos aqui. Vamos então ler o de baixo que está completo. Dois versículos repetidos, quer dizer. De modo que, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornaram justos. Que a palavra justo. Fez a correção, mas não apagou a parte de cima. Vamos lá. Todos se tornaram justos. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou. Você pode estar pensando assim, nossa, essas palavras aí que ela está falando é assim meio estranha, porque eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém. Okay? Eu gosto de mudar de Bíblia de vez em quando. Primeiro eu dou uma olhada na Bíblia. Se eu descobrir assim, alguma coisa que eu acho estranha nas traduções, tem traduções aí que pessoas amam, NVI, King James, as pessoas amam, mas eu descobri algo lá em Coríntios 7 que não está de acordo com o original, eu não uso elas não. Okay? Mas vamos lá. Romanos 5:20. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou. Para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça, para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tudo é através dele, tudo é através de Jesus, ok? Tudo é através dele, ok? Então, fica todos na Shalom. Eu vos deixo aí, e tudo é através de Jesus de Nazaré. Não adianta querer seguir outro caminho que não vai dar certo. Não vai. Se alguém estiver pensando que seguir uma religião vai salvar, não vai. Tem que ter a fé em Jesus de Nazaré. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele leva para a salvação com o Pai. Os outros levam para o dia do juízo, para o julgamento final, para a condenação. Deus seja louvado. Fiquem todos na Shalom até qualquer hora. Paz, Shalom.